Olá, vamos para a nossa aula número 3, comentário do tema. Primeiro quero saber, como é que ficou a sua redação sobre classificação indicativa? Você gostou? E a sua professora, gostou? Espero que sim, espero que ambos tenham gostado. Hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Só porque ela é advogada, só porque ela é do direito, né? Não é isso não. É porque é o seguinte, consumidor é aquela pessoa que, no caso de vocês, tem aquele montão de dinheiro, não é verdade? Ah, eu quero esse carro. Pá, vai lá e compra o carro. Ah, eu quero esse iPhone de 12 mil reais. Ah, é só ir ali escolher a cor. E assim por diante. No meu caso, que eu sou uma simples professora de redação, eu tenho que pensar nas parcelas, eu tenho que consultar, eu tenho que ir em várias lojas, eu tenho que sonhar. Bom, tirando as subjetividades, vamos pensar assim. Nós temos aí o tema que está colocado para vocês, a vulnerabilidade do consumidor nas relações de compra e de serviços no contexto brasileiro. Então, imagine a seguinte situação. O consumidor trabalhou, recebeu ali o seu salário, economizou durante meses para poder dar entrada, por exemplo, em um apartamento. A gente compra um apartamento. É uma relação de consumo quando eu compro um apartamento. E ele de repente sonha em poder entrar naquele apartamento, morar naquele apartamento que ele comprou, sonha livrar-se do aluguel. E quando ele percebe aquela construtora está ali atrasada 1 ano da entrega daquele bem. Isso fere o direito humano dessa pessoa, a dignidade da moradia. Isso está previsto, inclusive, na nossa Constituição. Podemos pensar também naquela relação de consumo mais simples. Vamos deixar de lado ali um apartamento. Vamos pensar em uma televisão. Você vai na loja, compra a televisão, coração apertado, será que estou fazendo a coisa certa? Será que é um bom produto? Será que vou ser feliz com essa televisão? Né? Aquela coisa, parece até um casamento. Quando a pessoa chega em casa, ela coloca a televisão lá na tomada e simplesmente não tem som. Vamos supor, tem imagem, mas não tem som. Ela mexe para lá, mexe para cá, vê que não tem jeito, pega a televisão novamente, volta para a loja. Bem, ela se lembra muito bem do tratamento que ela teve quando ela iria comprar a televisão. Acreditem, não é mais o mesmo tratamento. Quando ela chega com aquela televisão, procura o gerente, fala para ele, olha, deu defeito. Ao invés do gerente colocá-lo ali numa confortável cadeira, no meio da loja, para que todos vissem a compra, ele fala, bom, então o senhor pega a tua televisão defeituosa, vira ali à esquerda, desce aquela rampa, entra na sala direita, lá dentro você entra para a esquerda, vai, desce mais uma escadaria. E a pessoa vai para o submundo da troca de um produto que muitas vezes não acontece, ou pelo menos não acontece a contento. Isso é frustrante e é sobre isso que nós vamos falar no nosso texto. Ainda mais que hoje nós temos aí, como está no texto número 1, as compras online. Quando você vem aqui numa loja, na sua própria cidade, e você conhece o gerente, você tem a oportunidade de estar fisicamente próximo de alguém, as relações de consumo são bem diferentes daquela que você escolhe um produto na internet e esse produto muitas vezes não é o que você pedia. Quando não, vem lá um tijolo, ao invés de vir um equipamento, uma máquina, qualquer coisa assim que você tenha pedido, um livro, né? Tem lá um tijolinho bem arrumadinho, certo? Bem, essas compras online, elas estão feitas à distância e o Código do Consumidor vai proteger mais ainda o consumidor nessas situações. Ele fala que nas compras online você tem até 7 dias para se arrepender daquela compra, desde que você não deteriore o equipamento, desde que você não coloque em prejuízo o produto que você comprou ou o serviço que você comprou. Então, o código está aí, ele nos protege, ele protege o consumidor, mas será que na prática isso realmente acontece? O texto número 2, ele vem analisar as relações históricas de consumo. Então ele vai falar ali da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, ele vai nos dizer como as empresas conseguem nos manipular
para que nós tenhamos a necessidade de comprar um determinado produto, mas que depois ela não dá um suporte, um aporte necessário para que nós, depois que já adquirimos o produto, temos a nossa satisfação. Então, qual o cuidado que nós devemos ter como consumidores? Dar preferência para aquele produto que na sua cidade tem uma assistência técnica. Porque você imagina, eu já tive conhecidos que compraram carros que não tinham assistência técnica aqui na cidade. E eles tiveram que mandar o carro lá para uma outra cidade, de um outro estado, ficar longe do veículo, ter que se locomover de uma outra forma, o que não era a intenção deles. Não é verdade? Então, o texto 2 vem falar sobre isso. Ela vem falar sobre o desenvolvimento das cidades, vem falar sobre consumismo, que são fatores que influenciam todos nós na hora de nós comprarmos, gastarmos nosso rico dinheirinho que nós conseguimos com bastante esforço. Não é? Ninguém consegue dinheiro com pouco esforço, a não ser aqueles que não trabalham, a não ser aqueles que conseguem de forma ilegal, astuciosa, né, o seu dinheiro. Nós que honramos o nosso trabalho, queremos o quê? Queremos comprar determinados objetos, queremos ter determinados serviços, mas queremos que tudo saia de acordo com o combinado. E precisamos que o Código de Defesa do Consumidor, que a Justiça Brasileira coopere conosco. E eu já estou colocando aí para vocês, então, nossos agentes interventivos, né? Então, Justiça Brasileira, Delegacia do Consumidor, esses são os elementos, Defensoria Pública do Consumidor, tem todos esses elementos aí que nos ajudarão nas nossas relações de consumo. Inclusive, aqui no texto 3, se fala exatamente isso. No ano de 2020, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos aqui no Brasil, né? E o Supremo Tribunal de Justiça, ele também auxilia nas resoluções em relação às relações de consumo. Então foi a Lei 8.078, que está aí colocada para vocês, de 1990. Eu, fosse vocês, daria uma lida, né, nessa lei, para que vocês se interem muito mais do assunto. Vocês podem ser críticos e falar sobre essas relações enquanto a gente é consumidor, ou as relações consumistas, aquelas pessoas que se deixam seduzir por propagandas, por descontos, que na verdade acabam não tendo desconto nenhum. Então o Brasil ultimamente começou a adotar também a Black Friday, que às vezes a gente costuma colocar o apelido de Black Fraud, né? Então, vocês podem trazer para o contexto desse texto esses debates das relações de consumo e vocês vão estar acertando. O texto número 4, ele vem fazer uma acusação muito grave. Quais são as empresas que têm mais reclamação? São aquelas relacionadas a concessões do governo. Então tem muita reclamação sobre telefônicas, sobre companhias de energia, sobre companhias de água. Olha, isso aí é gravíssimo, porque afinal de contas, todos esses serviços são empresas que têm concessão do Estado. Ou seja, o Estado fala assim, ó, você pode trabalhar. O Estado é quem regulamenta, então vocês podem ver aí, tem a ANAEL, a Anatel, Banco Central, eles regulamentam as relações, Banco Central, dos bancos conosco. Nós contratamos o serviço de um banco, tá bem? A Anatel, a ANEEL são empresas reguladoras de telefonia e de eletricidade, que estão subsidiadas pelo Estado. O Estado é o responsável. Então, para mim, isso é uma grande incongruência, uma grande contradição. Como que essas empresas que estão aí sob o comando, sob a égide do Estado, podem ser aquelas que não atendem os consumidores, não atendem com eficiência o cidadão brasileiro? Então vocês podem rebater essa ideia, vocês podem questionar, vocês podem criticar. E vocês têm aí também uma listinha, né, de clientes insatisfeitos para vocês se inteirarem. Bom, nós somos super legais, bonzinhos pra caramba, então eu coloquei para vocês vários repertórios que vocês podem usar nessa redação. Primeiro repertório, eu estou falando do site Reclame Aqui. Esses dias mesmo fui comprar uma coisa lá para minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi consultar o Reclame Aqui. Não achei nenhuma reclamação da empresa que eu estava comprando, nem do produto que eu estava comprando, por isso me senti mais à vontade para comprá-lo. Então, existem canais, existem elementos que vão nos proteger.
Vocês têm aí no repertório número 2 o PROCON. Então o PROCON vocês podem usar inclusive como agente interventivo da redação de vocês, para falar como que ele pode intermediar essas relações de consumo e pacificar também as partes quando a coisa não deu certo, tá bem? Então, coloquei o artigo 35 do Código do Consumidor também. Esses elementos que estão escritos aí, repertório, é o que você pode usar na sua redação. Você só não pode copiar os textos de apoio da proposta de redação. E aí fiquem à vontade, né? Vocês podem olhar aí, né, os textos que eu coloquei para vocês e não se esqueçam, obviamente, não vão se esquecer de fazer a nossa pesquisa temática da semana, que vai falar sobre defensivos agrícolas e os impactos sobre a saúde do cidadão. Então você tem a redação número 3 para fazer, entregar bonitinha para o seu professor ou mandar para a gente, escaneada em preto e branco, bem bonitinha, letra caprichada, e mais a pesquisa temática. Ou seja, fazendo o curso conosco no primeiro semestre, segundo semestre, você vai estar com um repertório enorme, não tem como não se sair bem na redação do Enem, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que gostem de escrever sobre esse tema e que a gente continue aí com força, foco e fé. Tchau!